Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou Eric Módulo, estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil, com grande alegria. Esse horário é a hora que a gente vai conversar sobre catequese, sobre algum tema relacionado à fé católica, sobre algum tema da história da Igreja Católica, sobre vidas e histórias dos santos, enfim, é um programa de catequese, de história da Igreja, de conteúdo sobre a doutrina católica. No programa de hoje vamos falar, lembrando as comemorações desse mês, vamos falar sobre vocação. O assunto do programa de hoje é vocação. A gente vai conversar bastante sobre curiosidades sobre as vocações, vamos lembrar de alguns nomes importantes entre os religiosos, quando a gente falar sobre a vocação religiosa. Vamos falar sobre o discernimento vocacional. Como é possível saber quando uma pessoa tem uma vocação religiosa ou não? Como a família deve agir? Esse tipo de assunto que a gente vai conversar no programa Eclésia de hoje. Boa noite, Padre Guido. Vamos conversar mais sobre vocação no programa de hoje. Certo, boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande fraterno abraço, desejando muita paz, muita serenidade nos vossos lares. Foi um final de semana bem puxado, Eric, que nós passamos. O senhor trabalhou num encontro, Padre Guido, é isso? Sim, exato, um encontro da comunidade de Nosso Senhor da Esperança, do município de Valinhos e de Vinhedo. E foi um sábado diferente, com encontro, palestras, meditações, Santa Missa, enquanto o senhor fala, eu vou mostrar uma foto aqui do seu retiro no final de semana. Está aqui, ó. Olha lá, que velho. Com algumas pessoas que fizeram retiro com o senhor, né? Quantas pessoas que estavam no retiro, Padre Mais Guido? de 50 pessoas de dois municípios. Certo. Foi feito lá na Casa Siloé de Vinhedo, né? Para todos que estão assistindo neste momento, um grande abraço, com a minha oração e a minha bênção também, né? Muito bem, Padre Guido. Além disso, sim, o senhor já dá o recadinho, que eu vou falar inclusive do livro que vamos sortear hoje. O seu superior direto, o Padre Gilson, está com um trabalho novo na comunidade religiosa? A nossa congregação religiosa, ele que acaba de celebrar o 12º capítulo geral, foi lá em Roma, e o nosso Padre Gilson foi ele nomeado Está aí a foto do Padre Gilson. Como conselheiro geral responsável pelas paróquias, que são 73 paróquias a serviço da nossa congregação, né? E também pelo movimento dos leigos afiliados, digamos assim, como se fossem todas aquelas pessoas que se unem ao nosso carisma rogacionista. Desejamos ao Padre Gilson pleno sucesso. E deverá ir para Roma, onde tem a sua residência oficial. Ele vai morar em Roma agora, Vai morar em Roma, sim, mas com 2 meses fica ainda aqui conosco, né? E que seja sempre, cada vez mais coroado o seu serviço, Padre Gilson, pela nossa oração, sabendo que tudo que se faz para Deus é sempre bem aceito e, sobretudo, dá aqueles frutos que todos nós desejamos. Muito bem, um abraço, viu, Padre Gilson? Bom trabalho para o senhor lá. E o Padre Gilson, que a gente acabou de mostrar, mandou para a gente um livro que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é um tema relacionado à vocação, e a gente vai fazer o sorteio desse livro que o Padre Gilson escreveu. Está aí, ó, O Jeito de Maria. Justamente o Jeito de Maria onde? Nesse trabalho vocacional, né? Esse livro que o Padre Gilson Maia escreveu, nós vamos sortear no final do programa. Esse livro, depois que a gente conversar bastante sobre vocação, alguém vai levar para casa esse livro relacionado à vocação, justamente sobre o aspecto da intercessão da Virgem Maria. Então, liguem para a gente ou escrevam também e-mail. As nossas atendentes também estão lá à disposição nos contatos que a gente deixa aí no nosso vídeo. Então, você pode entrar em contato conosco. No final do programa, nós vamos sortear, então, esse livro. Padre Guido, a gente já vai entrar no assunto para falar sobre vocação, mas antes, quero lembrar um detalhe interessante. Nós fizemos uma série de reportagens, né? Você que acompanha sempre o programa Eclésia assistiu conosco. Justamente na semana que antecedeu, nas semanas, aliás, que não foi só numa única semana, que antecederam a Jornada Mundial da Juventude, nós mostramos uma série de reportagens que gravamos na Polônia, né? E falamos bastante durante também a transmissão da Jornada Mundial da Juventude, sobre a igreja na Polônia, sobre os santos poloneses. E entre os santos poloneses, hoje, dia 9 de agosto, o programa ao vivo na terça-feira, dia 9 de agosto, a igreja lembra a memória de Santa Edith Stein. Edith Stein é uma santa que diversas vezes já conversamos aqui no programa, porque tem uma história belíssima, e falamos muito dela, né, nessa série de reportagens, mostramos lá onde que ela, inclusive, sofreu martírio, lá no campo de concentração nazista de Auschwitz, que fica na Polônia. Então, hoje, né, que é o dia dela, não podia passar em branco, pelo menos um pequeno resumo da vida dela. A gente tem uma matéria para mostrar, vamos conhecer um pouco e relembrar um pouco de Santa Edith Stein. Acompanhe.
O silêncio do Papa Francisco durante sua visita a Auschwitz falou mais do que qualquer palavra. Ele mesmo falou sobre isso em uma audiência geral depois da viagem à Polônia. Ele disse que no campo de extermínio pôde ouvir e sentir a alma daqueles que morreram lá. Uma das vítimas foi Teresa Benedita da Cruz, também conhecida como Edith Stein. Ela foi morta em uma câmara de gás 7 dias depois de ser mandada para Auschwitz, em 9 de agosto de 1942. Edith Stein nasceu em uma família judia em 1891, mas aos 14 anos ela se tornou ateia. Ela era uma jovem inquieta que constantemente questionava a respeito do significado da vida e do mundo ao seu redor. Talvez por isso ela decidiu estudar filosofia. Durante a Primeira Guerra Mundial, Edith se aproximou pela primeira vez do catolicismo à procura de respostas depois de ter visto a dor e a destruição causadas pela guerra. Mas foi lendo a vida de Santa Teresa d'Ávila que finalmente Edith se converteu ao catolicismo. Em 1922, ela é batizada e crismada. 11 anos depois, ela ingressa no convento das Carmelitas Descalças, em Colônia, com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Naquela época, ela escreveu uma carta para Papa Pio XI, alertando sobre os perigos do nacional-socialismo alemão. Em 1938, ela foi transferida para outro convento na Holanda. Sua superiora pensou que ela estaria segura em um país neutro. Entretanto, um ano depois, os nazistas ocuparam este país. Em retaliação a uma carta escrita pelos bispos holandeses que se queixaram dos maus tratos aos judeus, os nazistas acabaram com os judeus na Holanda. Mais de 40 mil foram deportados, inclusive irmã Teresa Benedita da Cruz, que morreu em uma câmara de gás em Auschwitz. Ela foi beatificada e canonizada por João Paulo II, que, como ela, conhecia os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele também a nomeou como padroeira da Europa em 1999. Legal, né? Não tinha como passar em branco essa data aqui pra gente no programa Eclésia, pois Santa Edith Stein, a Polônia, enfim, tudo que envolve esses assuntos, trabalhamos muito, né, aqui nos últimos programas. Se você quiser rever o material que exibimos aqui sobre a Polônia, e também se você quiser, de repente você perdeu, se você quiser assistir, divulgar para as outras pessoas, a série de reportagens que a gente fez, tudo que exibimos está disponível lá na página do programa Eclésia, no portal rs21.com.br, está aí o nosso portal, você clica em programas, lá no portal RS21, vai ter a lista de programas, ali abriu a lista de programas, você acha o programa Eclésia, clicou em programa Eclésia, pronto, abriu a página do programa, aí tem uma página que você pode mandar recadinho pra gente, uma série de coisas. E ali, ó, os últimos programas ficam ali logo em destaque, se você clicar em vídeos, você abre toda a nossa lista, todos os programas, todas as matérias, enfim, tá tudo aí. Ó, tá ali, ó, os primeiros programas ali de cima, você pode relembrar esse material da Polônia, também a série de matérias que fizemos na Itália, tá tudo aí, tá bom? Inclusive, o lugar onde Edith Stein morreu, nós mostramos aqui, o que sobrou da câmara a gás lá em Auschwitz, enfim. Vale a pena conhecer esse material, tá certo? Padre Guido, vamos lá entrar no nosso tema de hoje, vocação. Bom, já mostramos um exemplo aqui de uma mártir hoje, né? Uma grande religiosa, não deixa de estar relacionado com o nosso tema, né? De que viveu a sua vocação até a última consequência, inclusive morreu, né? Logo depois de ter tomado essa atitude de se converter ao catolicismo e se tornado irmã carmelita e tudo mais. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque a gente comemora nesse mês o mês das vocações. Sim. Mas isso vale para a igreja do mundo inteiro, Padre Guido? Sim. Em primeiro lugar, prezados amigos, deixamos bem claro o seguinte, o chamado para dar uma resposta a Deus, uma vocação, é universal. E o chamado chega a uma conclusão igual para todos, a santificação da vida de cada um, qualquer que seja o estado de vida que ele pratica e assume. Portanto, é verdade que no mês de agosto, por determinação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cada semana é destinada a uma meditação de uma vocação específica. Certo. Desde a vocação mais comum, que é para o matrimônio, até a vocação mais específica, digamos assim, ou especial,
qual para a vida sacerdotal e também para a vida religiosa. Certo. Os 4 domingos do mês de agosto nos apresentam assim na ordem a vocação para o sacerdócio, a vocação para o matrimônio, a vocação para a vida religiosa e a vocação do leigo engajado a serviço da igreja com destaque do catequista. Então isso é uma orientação dos bispos brasileiros para justamente aqui no Brasil, então a gente relembra disso. Não significa que no mundo inteiro as pessoas não rezem pelas vocações, mas não necessariamente no mês de agosto. Exato, inclusive, por exemplo, na nossa vizinha Argentina, o mês vocacional é o mês de novembro. Certo. Eu sou italiano, na Itália não tem isso. Não tem um mês específico para isso? Não tem um mês específico, porém, cada um deve viver bem a sua vocação e sentir-se contente e ter orgulhoso pela escolha que faz da sua vocação. Porque, meus amigos, qualquer que seja o estado de vida, sempre é abençoado e consagrado por Deus. Até o matrimônio, por exemplo, diante da igreja, não é considerado um contrato, mas um sacramento, que é celebrado aos pés do altar. E os dois juram de amar-se para sempre, protegidos e abençoados pela presença de Deus. Padre Guido, existe alguma vocação que ela é superior, ou mais especial, ou algum destaque em relação às outras, ou todas as vocações são iguais? Não, obrigado pela sua pergunta, Érica. Há vocações que não são dadas para todos, são exatamente especiais, certo, que requerem um gesto de uma doação total para Deus, e aqui nós entramos diretamente na vocação, seja para o sacerdócio, como também para as várias expressões da vida consagrada religiosa. Entendi. Digo isso porque a vida consagrada religiosa, masculina e feminina, digamos assim, ramifica numa vida ativa, como também numa vida contemplativa. Claro que não haverá nunca uma vida 100% ativa sem entender também que há contemplação. Certo. Como também no contrário, né? Portanto, meus amigos, estamos diante de um tema profundo, porque depende exatamente da realização de um ideal de vida, o sucesso digamos, do nosso modo de ser e do nosso modo de agir. Por isso é muito importante pensar, ter um discernimento vocacional e saber que todos, a partir do santo batismo, recebemos esta vocação para a santidade. Bom, vamos chamar então de vocações cristãs, né? Já que são vocações para a santidade, vocações cristãs. A pergunta que eu faria para encerrar esse bloco, Padre Guido, porque depois a gente tem muita coisa interessante ainda para conversar, logo depois do intervalo, que a gente vai fazer daqui a pouco, eu quero que o senhor entre nesse assunto mesmo, como é que uma família, por exemplo, pode identificar, ajudar um jovem candidato ao sacerdócio, ou à vida religiosa, ou até mesmo ao matrimônio. Você vai explicar para a gente depois. Mas agora, para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa, existe vocação religiosa, vocação matrimonial, cristã, vocação sacerdotal, algum tipo dessa vocação que não, necessariamente não passe pelo batismo? Não, absolutamente. Porque é o batismo que nos torna cristãos, que nos autoriza a receber os demais sacramentos. A gente está vendo, inclusive, uma imagem ilustrando o batismo. E, portanto, é porque a Igreja quer que uma criança seja batizada logo ao chegar no mundo. Certo? Quanto antes se dá um sinal do marco da presença de Deus, digamos assim, mais garantimos que a escuta de Deus também seja realizada. Você assinou antes a Santa Teresa Benedita da Cruz, isto é, Edith Stein, que inclusive hoje, dia 9 de agosto, é o dia dela, lembrando que foi no dia 9 de agosto de 1942 que ela entrou na Câmara Gás, lá em Auschwitz-Birkenau. Nós estivemos lá, né, Eric? Ela era judia, nasceu judia. Foi exatamente um grande estudo, uma concentração e uma meditação profunda sobre um livro que inclusive chegou até a criticar com outro livro, ela, né, sobre Santa Teresa de Ávila, que decidiu, fez com que ela se tornasse católica cristã. Ela se tornou adulta
e logo em seguida optou exatamente para um estilo de vida muito retirado e contemplativo. Ela precisou ser batizada adulta, então? Sim, foi batizada adulta. Sim. E o batismo, quando é administrado para uma pessoa adulta, também tem o valor de uma confissão. Né? São perdoados todos os pecados cometidos. Muito bem, a gente vai falar ainda sobre diversas vocações, pormenores sobre cada uma delas. Vamos falar sobre o diaconato. O Padre Guido já falou um pouco ali sobre vida contemplativa, vida ativa. Vamos entender exatamente o que isso significa. Vamos dar alguns exemplos, né, desse tipo de vida religiosa ativa, contemplativa, enfim. O programa está bem interessante, mas eu quero ouvir do Padre Guido já no próximo intervalo, aliás, desculpa, no próximo bloco, depois do intervalo, essa história, como uma família pode orientar o jovem, né, que demonstra vocação sacerdotal, ou a jovem que demonstra vocação religiosa, como a família deve agir e, enfim, vamos conversar sobre isso para que a gente tenha as orientações corretas, porque, inclusive, a congregação do Padre Guido, né, dos rogacionistas, tem tudo a ver com o assunto de vocação. Ele vai até explicar isso justamente depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já, continuando com a nossa conversa no programa Eclésia de hoje. Até já.